Bom, aí nesse momento agora eu não consigo ver vocês. Bom, para quem ainda, às vezes a gente esquece o nome da disciplina, né? Então, Seminário de Integração Curricular, aula 5, tem meu samba de bumbo em Santana de Parnaíba. E a gente indicou para a leitura um material que foi produzido pela própria Unicamp, pela professora Nima. Ela convidou algumas pessoas para escreverem artigos, aí a professora Norma e eu escrevemos esse aí sobre o samba de bumbo, que vai ser declarado patrimônio do Brasil pelo IPHAN, que é um órgão federal que preserva o patrimônio, né? E está em vias de acontecer isso o ano passado e esse ano, né? Por conta da pandemia, muito provavelmente vai se estender para o ano que vem. E aí o que a gente discutiu foi como esse binarismo que domina o humanismo e a humanidade até então, rico-pobre, né? Primeiro mundo, terceiro mundo. Não tem nem o segundo mundo, né? Esse binarismo, ele cria uma lógica própria e alguns autores, algumas correntes teóricas vão questionar esse mundo da modernidade e apontar outros caminhos, né, possíveis. E aí, qual é o reflexo disso? O reflexo disso é que na colonização a gente foi impregnado com esses elementos constituintes da modernidade e mesmo a gente, como outros países aqui da América Latina, mesmo com o fim da colonização, um aspecto permaneceu, que alguns autores vão conceituar como colonialidade. E aí, dentro dessa discussão do que permanece do pensamento ocidental, que é esse clichê que todo mundo fala, né? O pensamento branco europeu ocidental. Isso vai constituir basicamente um discurso de poder, uma afirmação que vai legitimar um discurso e deslegitimar outro, né? Então, o samba de bumbo, que vai ser preservado como patrimônio, também, assim, como que a concepção de patrimônio, ela pode ajudar ou atrapalhar uma tradição que não é de origem ocidental, né, uma origem afrodiaspórica. Então, esse basicamente é o enredo do nosso texto. É um pouco chatinho de achar ele mesmo na editora, porque você tem que baixar o aplicativo para ler no celular, ou então, pelo site mesmo, pegar e ler pelo site. Então, o objetivo que eu me propus a fazer aqui com esses slides e com essa fala é apresentar para vocês, para quem não conhece, por acaso não conheça, o samba de bumbo, apresentar os lugares, espaços e pessoas que contribuem. E aqui é uma ideia que, no começo da minha pós-graduação, eu li muito o Michel Foucault. E aí ele traz essa questão, né, da emergência e da proveniência, que é uma ideia bem interessante. Não exatamente para trabalhar com a filosofia de Michel Foucault, com a teoria dele, com os operadores conceituais e metodológicos, mas para a gente entender que a coisa ela não está exatamente escondida, né, e a gente vai lapidar, ela já está lá, ela emerge. Então a gente vai chegar a esta camada e destacar a proveniência desse samba de bumbo, né, constituir um saber e uma prática cultural afrodiaspórica, ou afro-brasileira. E, no outro momento, a gente tentar discutir brevemente esses autores que vocês estão lendo e que, muito provavelmente, continuarão a ler, desenvolvendo atividades de ensino e pesquisa na Unicamp, porque é uma onda de um giro decolonial que pegou a América Latina como um todo e está chegando nas demais áreas do conhecimento, né? No próprio campo do patrimônio, em outras áreas, chega nessa história de descolonizar, ou decolonizar, né? Então, e junto disso tem vários autores de várias correntes, que o debate ainda está posto, porque eles estão vivos, né? Como eu não estou vendo, eu espero que alguém diga que eu estou online e que vocês estão me ouvindo. Tá tudo certo. Tudo certo. Sabe que durante a defesa aconteceu isso, assim, a câmera tem uma luzinha, quando você apresenta, a luz apaga. Aí eu falei, pronto, desconectei. Mas ainda bem que não. Então vamos tentar de novo. E agora? Porque do batuque tinha um bigade. Deu certo. Há um bigade que chamava semba. Ok. A palavra semba virou samba. Então, do
batuque nasceram todos os outros Opa, tipo net. sambas. Aí tem o samba do Rio, tem o samba da Bahia, que é o samba de roda, tem o samba do Nordeste, que é o coco, mas é o mesmo samba, tem a mesma origem. Aí vem para São Paulo, e como samba de bumbo e samba lenço rural paulista. No caso, o dono do samba, aquele que está cantando, né, ele lança a pergunta e as mulheres, elas respondem. Para quebrar machado novo, uba, uba não é pau. Para quebrar machado novo, que chacoalho, né, o maracachá. Depois entra a cate, que e por último, a zabumba. Ele vai neste movimento em cima das mulheres e as mulheres lá na frente depois empurram a zabumba. Então é um movimento de avançar e recuar e em um determinado momento a zabumba manda uma volta em cima das mulheres, depois ele volta no seu início e depois recomeça todo esse processo. Não queremos ver Neymar Dias. Isso é essa consolação. Acho que eu tenho que por aqui isso. Vou voltar agora a apresentar o PowerPoint. Vocês conseguiram ver direitinho o vídeo? Com áudio? Tá aparecendo agora. Então, o vídeo que passou é um vídeo de um documentário feito pela PUC de Campinas em meados de 2004, chama Bumbo da Samba. E nesse documentário mostra como um bumbo estava parado na família que faz o samba de bumbo na cidade de Vinhedo. E o Alceu, esse do vídeo que explica a dança, ele vai até a casa desse pessoal que faz o samba lá, pede para restaurar, restaura o bumbo, e eles reativam a festa, como era antigamente. Então, essa é para explicar mais ou menos a origem do samba de bumbo. Tem vários estados, várias cidades existiam aqui em São Paulo. Teve um período, inclusive, que a professora Olga von Simpson, que é do IFISH, da Unicamp, ela pesquisa também o carnaval, né? Então, ela aponta uma origem mais rural desse samba, né, junto com o batuque de Ubigada e com o jongo, que é mais famoso, né, o jongo do Sudeste, e práticas mais da moda de viola, como o cururu de viola, como o siriri. Então, essa área de abrangência de um gênero que não é só música e não é só dança, mas é uma linguagem africana, tinha uma ocorrência muito maior. Pegava, então, partes de Mato Grosso, partes de Minas Gerais e, sobretudo, o território de São Paulo. Então, agora, o outro vídeo que eu vou apresentar para vocês é um vídeo falando do samba de bumbo em Santana de Parnaíba. Bom, a história do Galo de Carijó é a seguinte. Ela vem desde a época do Henrique Preto. Existiam sambas diferenciados em Parnaíba, o Galo Preto e o Galo Carijó. Tem uma musiquinha que diz: eu tenho pena, eu tenho dó do Galo Preto apanhado Carijó. Então, o samba que persistiu, que ficou até hoje, é o samba Carijó, samba do Henrique Preto. Esse samba tem uma energia que acaba envolvendo você.
E esse envolvimento é que faz com que você tenha força para você tocar das 23 horas até as 3 da madrugada, tocar sem parar de samba, andando, né, pelo centro histórico de Santana de Parnaíba. Eles tiveram essa ideia porque eles ficaram sambando 3 dias e 3 noites, homenageando a libertação. Quando terminou a libertação, no final dos 3 dias de festa, o que eles fizeram? Eles fizeram uma reunião entre eles nesse pátio, que toda a vida foi contado, e resolveram então fazer uma capelinha, porque ali eles iam homenagear a festa do 13 de maio. Então, de alegria de ter a libertação, o São Benedito, como é Santo dos Pretos, que daí São Benedito não é brasileiro, né? Você sabe disso. Então ele é preto, mas não é brasileiro. Então aí, como ele é preto, então ele é da nossa cor, vamos fazer a festa. Aqui cheguei, quero sambar, que Curuquara tá pondo pra quebrar. Eu adoro, quero ver, Santana de Parnaíba também. Galo cantou, galo gemeu, galo suspirou, o dia amanheceu. Tem muitas. Bom, então em Santana de Parnaíba a gente tem basicamente 2 ocorrências do samba de bumbo. O samba de bumbo, então, é um jeito de você cantar, e esse canto não é só uma música muito bonitinha, uma música engraçada, né? É um jeito de se comunicar, de conversar. Na minha dissertação eu abordo bastante sobre, tanto no jongo, no batuque e no samba de bumbo, a ideia de uma literatura oral. De uma tradição africana, de você ter na palavra, mais do que no registro escrito, uma importância vital. E a palavra é a memória viva, né? A palavra tem encanto, então você tem que ter cuidado com a palavra. Então, exatamente isso. Na hora, nos momentos que eles podiam fazer alguma brincadeira, né? Assim como na capoeira também, você canta determinadas canções na capoeira para dar para você conseguir estimular o jogo, para você falar para a pessoa jogar mais devagar. Enfim, é uma metáfora, né? São conjuntos de metáforas, alegorias que as pessoas vão colocando nas letras para contar a história. E o que é mais engraçado é que a estrutura que eles estabelecem para fazer o samba são ou quadras, 4 versos, ou dísticos, 2 versos, né? E são versos decassílabos, e a terceira e a sétima são tônicas. E eles vão emendando, então você canta uma quadra para alguém, e esse alguém tem que entender que é para ele, entender a resposta e responder cantando também. Então é um diálogo cantado, né? Com o passar do tempo, muitos disso foi se perdendo com os grupos, alguns grupos foram parando de fazer o samba, como é o caso do Inhiritu, ele parou de ser feito, por várias razões, né? Algumas de ordem racial mesmo, de preconceito, outra da subjetividade também, né? Existem formas de você cercear práticas que você, no caso, a sociedade considera impróprias de várias maneiras, né? Exercendo a força extraeconômica, você vai limitando determinados espaços da cidade, vai cerceando, as pessoas vão deixando de fazer aquilo porque não há possibilidade de fazer, né? Que é uma ideia que depois a gente vai apresentar mais para frente, do Boaventura de Souza Santos, que ele chama de linhas abissais. Então, você tem os desse lado da linha, que todo mundo vê, e os do outro lado da linha, que são invisíveis. Pois bem, aqui em Santana a gente consegue ver exatamente essa linha dos visíveis e dos invisíveis nesse vídeo. O primeiro a falar é um sujeito do centro da cidade, que faz também um samba de bumbo, que teve entre seus praticantes primeiros um moço chamado Henrique Preto. Portanto, o seu Henrique não vai constituir família, enfim, aí por uma série de razões entram moradores do centro histórico, entre eles esse moço que é o Teco. Já no Cururuquara, que eu chamo de invisíveis, é a população mesmo de um bairro bastante rural, que fica no limite da cidade, na rodovia Castelo Branco.
Santana de Parnaíba, no trecho que passa sobre elas a rodovia Castelo Branco, é uma área rural da cidade, fica bem longe do centro histórico. O que era essa área? Né? No período da escravidão, era onde ficava a antiga estrada real de Itu. Então, as pessoas passavam por ali e nessa estrada tinha muitas propriedades rurais, e nessas propriedades rurais muitos escravizados africanos e brasileiros, né? Trabalhando na condição da escravidão. E eles faziam alguma coisa para se divertir, né? Quando você tem esse ajuntamento do que o Robert Slane chama de malumbos, eles vão fazer a tiririca, a capoeira, um samba, um batuque para se divertir. Então, a ligação de Santana de Parnaíba com a história da escravização vem desde a escravização dos próprios indígenas, né, com os bandeirantes de Santana de Parnaíba. O Anhanguera, por exemplo, os pousos que ele faz, né, ele sai de Santana de Parnaíba e vai até Pirinópolis, em Goiás, fazendo pouso. Em Jundiaí, Campinas, Mogi Guaçu, e segue, né? Então, tem uma história aí do bandeirantismo com a escravização indígena, e depois uma substituição da mão de obra num dos grandes proprietários rurais da cidade, que é uma propriedade também próxima a esse bairro do Cururuquara, era de um padre que financiava essas expedições. E ele é o primeiro a fazer a substituição, porque São Paulo não enriqueceu como o Nordeste com a cultura da cana-de-açúcar, né? Então, quando determinadas pessoas conseguiam um certo grau de dinheiro, eles conseguiam fazer a substituição da mão de obra indígena pela africana. E aí tem um grande contingente de mão de obra de portos específicos e de regiões específicas do continente africano que vem para o Brasil, sobretudo da região de Congo, Angola, que eles têm um tronco linguístico um pouco parecido, né? Que genericamente se chamou, a partir do século XIX, no imperialismo europeu, de Banto. Então, quando a gente fala Banto, por mais que esse conceito de fato exprima alguma coisa, ele deixa escapar uma diversidade imensa de línguas da região de Congo, Angola e Moçambique, mas de qualquer maneira ele ajuda a sintetizar uma ideia geral, que é um tronco linguístico que se espalha por uma área da África centro-ocidental e centro-oriental. Então o samba de bumbo, que tem em Santana de Parnaíba, em Campinas, em Vinhedo, em Quadra, em Mauá, mas que tinha em várias cidades, assim como o batuque, que ainda tem em Tietê, em Piracicaba e Capivari, assim como a gente tem também o jongo, que aí o Arraial de Tito Ribeiro, né, jongo de Tito Ribeiro, a Fazenda Roseira, em Indaiatuba tem o jongo também, enfim. São elementos de tradição afrodiaspórica, afro-brasileira, né? Se você for estudar exatamente um batuque de um bengado, em outros países do Caribe e da América Latina, aqui como um todo, vai ter as pessoas dançando em fila, como é o caso do batuque, e os instrumentos muito parecidos. Então, essa dispersão do povo africano na América é que é a proveniência desse samba de bumbo, né? Nessa maneira de se comunicar, de falar, do uso da oralidade. É claro que com a presença, né, dos povos do Egito, da presença também dos colonizadores, as sociedades vão ficando letradas, né? Mas a tradição é justamente, e a ancestralidade é a palavra. E não é todo mundo que é o mestre. Hoje aqui no Brasil, é muito comum a gente escutar essa palavra, né? Mestre. Só que no contexto africano, você tem duas figuras. O conhecedor, que pode ir ao longo da vida ir conhecendo profundamente as coisas, e a pessoa que de fato conhece profundamente as coisas. Que esse que é o conhecedor, aqui no Brasil se popularizou um nome chamado de griot. Enquanto que o mestre verdadeiro, em algumas regiões da África, é chamado de Tiele, ou Doma. Então, tem essa distinção, né? Aqui, então, basicamente, a gente tem o griot, que é o seu Deco, e os Domas, lá do Cururuquara, né? Um pouco nessa tensão dessa linha dos de cá e de lá. O que acontece é que o samba que acontece no Carnaval, com o Deco, ele muita gente participa dele, né? Uma coisa que você já não tem mais a presença de afro-brasileiros mesmo,
fenotipicamente negros, né? Não, eles são exatamente brancos, as pessoas de tradição do leste europeu, inclusive. Nada contra, né? Mas onde estão as pessoas que faziam esse samba? Muito provavelmente esse processo do centro histórico de gentrificação, de tirar essa população negra dos espaços que a gente hoje chama de centro e colocar eles para a periferia, né? Que é o comum dos grandes centros, isso acontece com frequência, né? Essa limpeza geográfica mesmo dos espaços. Em São Paulo é característico isso, né? Essa população ocupava o que era bairros periféricos antigamente, que é Brás, Bexiga e Barra Funda. E essa Barra Funda é ampla, né? Englobando Lapa, Perdizes, e hoje em dia esse é o metro quadrado mais caro de São Paulo. A população que morava ali foi morar na Zona Norte, na Zona Leste, né? Na tenebrosa e famosa Zona Leste de São Paulo. Quem foi morar lá? Justamente essa tradição dessa população afrodiaspórica. E aí tem toda uma questão que que eu vou contar aqui mais à frente, por que isso aconteceu, né? Essa é uma imagem bem interessante, que está na dissertação de mestrado. Vocês estão vendo exatamente aí o quê? É a metáfora que eu uso, que também tem a ver bastante com a teoria do professor Boaventura de Souza Santos, que ele fala das linhas abissais, ele fala dos visíveis e dos invisíveis. Então, essa história em camadas, né? Então, a parte superficial seria o lado visível. O paralelepípedo seria um lado visível também, né? O lado invisível é antes do paralelepípedo. Será que a gente consegue chegar nessa camada? Então, nos processos aqui do Brasil, né? Que é um termo bastante discutível, mas de hibridização, aculturação, dominação, colonização, você vai ter uma sobreposição de elementos culturais, né, de homogeneização em alguns casos. Só que ainda assim, essa tentativa de homogeneizar, a parte do paralelepípedo está ali, né, pronta para se romper, para dizer, ó, estamos aqui ainda. Resistimos, né? A coisa da resistência, da persistência. Então, é uma metáfora bem interessante essa imagem da Avenida Tiradentes em São Paulo. O calçamento de paralelepípedo era comum no século XX. Até a invenção até a nossa escolha, né? Para ter o meio de transporte como o automóvel, os ônibus, né? Os veículos automotores com combustível gasolina. Aí tudo virou pavimentação asfáltica, né? Cobrindo tudo. Então, basicamente, a gente vai discutir mais para frente o que eu quis dizer com isso. E aí chegamos nesse caso aqui. Quando eu comecei o curso, né, a minha perspectiva era a partir da linha teórica que me pediram na prova. Me pediram, por exemplo, o Bakhtin, que trabalha com a questão da linguagem, né? Muitas vezes, quando um pesquisador vai para uma aldeia indígena, ele procura entrevistar o guerreiro, que é próximo da idade dele, que ele acha que vai descobrir muitas coisas, enquanto que o guerreiro não sabe nada, nem o próprio nome. Quem sabe da coisa é a pessoa mais velha. Então, a gente tem um determinado costume, que é muito ocidentalizado, né? Quando a gente rompe esse contato do mundo ocidental com outras linguagens, seja artísticas, seja como é o caso da aldeia mesmo, se você não entrevistar o mais velho, você nunca vai chegar a descobrir de fato do que se trata, né? Então, você tem aqui o que eu coloco de um lado, o humanismo tradicional. Então, quando a gente começou a formação da pós-graduação, a professora apresentou uma discussão muito interessante de um professor da Universidade Federal Fluminense, que ele trabalhava exatamente, sobretudo só essa primeira linha de autores, né? Mas essa diferença do novo humanismo que se funda a partir do giro decolonial, eu apontaria, mas ele expande para esses outros autores aí. Então, Homi Bhabha, um indiano, a Gayatri Spivak também, Eduardo Said, não sei se alguém ouviu falar, que escreveu um livro famosíssimo, né, chamado O Orientalismo. Eles são autores de regiões de colônias,
que vão fazer suas carreiras acadêmicas e de estudo e trabalho nas metrópoles. E aí eles vão fazer essa reflexão sobre as identidades deles, sobre esse sistema de colônia, né? Esses pós-colonialistas, eles vão pôr em xeque e discutir exatamente os conceitos, né? Por exemplo, o Eduardo Said vai falar bastante do orientalismo, né? Quem que falou que quem mora na Índia, na China, é oriental? Não foram eles. É toda uma teoria das universidades europeias e americanas, que vão teorizar sobre aquele povo. O próprio Marx, ele vai colocar que as sociedades asiáticas, elas são despóticas. Que aí depois tem um professor da história chamado Ciro Flamorian Cardoso, que vai discutir exatamente isso. Quer dizer, como que você desconhece o outro nessa alteridade e você acaba construindo toda uma teoria, construindo o outro, né? Construindo a identidade do outro, sendo que o outro não se reconhece naquela identidade, né? Uma questão política. E aqui tem uma certa... uma coisa mais parecida com Michel Foucault mesmo, do discurso, né? Só que esse discurso aqui se alia muito à questão política mesmo. Então, quando o espaço geográfico foi colonizado, como é o caso do Brasil com Portugal, não foi só as riquezas materiais que eles quiseram colonizar, né? Então, foram os corpos, a subjetividade, o saber e também, obviamente, o caráter econômico da dominação. Só que quando eles, no caso de muitos países, né, houve as lutas de libertação, as lutas anticolonialistas, que esses povos se tornaram independentes, arraigados ainda na cultura que vigorou tão fortemente, se manteve elementos dessa colonialidade do poder, do ser e do saber. Na nossa sociedade, por exemplo, práticas da medicina integrativa, que é, por exemplo, a acupuntura, são mal vistos, né? Por quê? Hoje em dia, um pouco menos a acupuntura é mais aceitável, mas, por exemplo, a parteira, o saber da parteira e do médico é o mesmo. Eles vão fazer o parto de alguém que vai vir ao mundo, né? Só que a sociedade legitima o saber do médico. E aí tem toda uma coisa entre o legitimar o saber por causa do poder, e o poder do saber, né? Que isso o Foucault traz bastante. Mas o que a gente pode apontar aqui por esses autores é isso. Essa crítica desse modelo de pensamento ocidental dicotômico, né? Então, ali eu coloco entre aspas, por exemplo, a gente consegue ver esse humanismo tradicional quando a gente olha para as artes, né? Quando a gente considera assim, quais são as grandes obras de arte? Quais são o homem, qual é o homem, o que é considerado o homem belo? O que é considerado uma boa música? Então, uma dicotomia entre boa e má, entre rico e pobre. E existem outras... Hoje em dia, no debate das campanhas aqui em São Paulo, apareceu isso também, né? Teve um candidato que falou, não, as crianças não precisam aprender hip hop na escola. Precisam aprender a ser capitalistas. Então, na visão dessa pessoa, desse candidato, ainda estamos nesse humanismo tradicional, em que a escola tem que ensinar o quê? A escola está a serviço da limpeza do mundo, tem que ensinar o que a humanidade produziu de melhor em cultura. Agora, quem determina o que é melhor? Quem determina o que é mais belo? Então, há uma ordem econômica e política que vai determinar isso, que são os países que colonizaram os outros, né? Ainda que essa crítica a gente consiga ver exatamente nessas listas aqui que eu estou trazendo para vocês. Muito bem. Junto desse povo pós-colonialista, a gente tem também a figura do Stuart Hall, que está nessa órbita também. Só que, às vezes, ele é colocado também dentro da corrente teórica dos estudos culturais. Que aí você tem esses dois autores, né? O Thompson e o Raymond Williams. Esse potente pensamento também do professor Boaventura de Souza Santos, que ele tem alguns conceitos, algumas ideias bem interessantes, né? Essa de linha abissal, que o que não existe é deliberadamente criado para não existir.
Com essa pandemia, vocês puderam observar nos jornais, por exemplo, a ideia de que tinha brasileiros invisíveis. Ora, por que existiam brasileiros invisíveis? Exatamente porque tinha uma linha que deixava mais visível os de cá e os de lá. E os de lá são claramente identificados, né, na sociedade quem que está invisível nesse país, né? E isso é deliberado, né? Não é uma coisa assim que a pessoa pode, a qualquer maneira, romper essa dominação, né? A gente ainda não chegou nesse ponto da erupção social aqui, né? Espero que algum dia chegue. O Boaventura traz essa história da linha abissal, da epistemologias do Sul. Então, a gente estuda na escola o idioma inglês, né? Que é um conhecimento europeu, ocidental. O Boaventura fala, a gente não pode descartar este conhecimento do mundo ocidental que molda a vida nossa até hoje, né? Mas o que a gente não pode fazer também é desperdiçar as outras experiências que dão origem a outras epistemologias, a outras epistemes, a outros conhecimentos, né? Que muitas pessoas jogam na lata do lixo mesmo. Esse mundo ocidental, alguns conhecimentos que para algumas pessoas não é válido e não deve ser ensinado. Então, essa coisa de você ter um conhecimento partindo dos países que colonizaram outros, como é o caso dos Estados Unidos, não colonizando, mas nessa dominação econômica, e os países europeus, essa dominação cultural mesmo, né? Essa coisa da epistemologia do norte impregnar e esse norte não necessariamente é o norte geográfico de um hemisfério, né? Mas que vem e com toda a força entra e culturalmente causa alguma alteração. Epistemologia do Sul, linhas abissais, ele tem duas ideias também, que é a sociologia das ausências e sociologia das emergências. Quer dizer, a coisa não existe, mas não existe porque ninguém nunca parou para analisar e conversar e falar sobre. Não porque ela não existe de fato, né? Então, por que a gente não estuda na escola, além do inglês, o Kimbundo, que é uma língua que a gente fala aqui, que é uma língua banto, Kimbundo, ou partes do Nordeste que não estuda, além do inglês, o Yorubá, ou determinadas regiões que tem determinado povo indígena, por que a gente não estuda aquela língua, né? O Tupi, o Guarani, o Kaxinawá, enfim. Existem esses idiomas, por que a gente não aprende? Porque existe essa linha que divide, né? E aí você tem alguns autores que vão discutir mais profundamente essa coisa da colonização e da colonialidade, que é um grupo que se forma nos anos 80 e 90 aqui na América do Sul, e entre eles a gente tem esse Henrique Dussel, Walter Mignolo, Aníbal Quijano, mais recentemente a professora Catarine Walsh, que é uma pedagoga que vai trabalhar exatamente a ideia de decolonialidade. Quando a gente fala pedagogia, já vem muito isso, né? Não sei se para vocês, quando você fala assim, escola e pedagogia, na cabeça de muitas pessoas já vem esse padrão, esse modelo europeizado. E não pode existir outro. Então, a gente tem alguns textos, como é o caso do Rampateba, que chama História Geral da África, que em algum caso é apresentado como que as crianças na África, em uma região específica da África, elas ficam entre o ciclo do ensino ocidentalizado dentro da escola e a família. Então, ela fica um tempo com a pessoa mais velha. Então, é outra maneira, uma concepção que a gente poderia chamar de creche, uma outra pedagogia, né? Mas essa pedagogia é carregada de simbologia do pensamento ocidental. Então, o que esses autores, sobretudo da América do Sul, vão tensionar e questionar são esses conceitos que são estrangeiros, né? Não são pensados com a realidade local por autores locais, mas são conceitos que vêm de um outro paradigma, né? Para tentar responder determinados problemas que aqui a gente já sabe a pergunta e a resposta, né? E aí tem, junto com a professora Catarina Walsh, a produção recentemente de alguns textos
o Luiz Fernandes Oliveira e a Vera Candal. Tem um texto muito interessante do Ramon Grosfoglio, do Nelson Maldonado Torres, que é Pensamento Decolonial Afrodiaspórico. Que, olha só, né, quando a gente vai esmiuçar o quanto que a gente no mundo ocidental, ou pelo menos o que o Brasil pensa que é ocidental, né, não se mistura com a América Latina, a gente consegue acessar e discutir. Né? Hoje em dia, por exemplo, tem lives discutindo, por exemplo, a descolonização dos acervos de museus. Como que esses museus foram se constituindo, né, às vezes, de fato, eliminando determinadas populações nativas, pilhando os bens dessas populações em função de embelezar o aparelho de museu, né? Então, como é que é esse sistema de museus, né, que pode ser também decolonializado? Aqui, esses três, Evaristo Conceição, que é a autora do momento, né, Ondiak e Skiller, foram autores que foram pedidos na seleção do mestrado e que dialogaram profundamente do começo ao fim, exatamente porque eu propunho o seguinte: eu sou um sambador, eu sou do grupo do samba do Cururuquara. Como que eu do samba posso falar do samba sem ser a pessoa da Universidade Ocidental, da Unicamp, que é a melhor universidade do mundo? Como é que eu posso falar do samba sendo do samba? Como é que eu posso bagunçar essa estrutura? A estrutura universitária, como aponta o próprio Walter Mignolo, é exatamente fruto dessa dominação, né? Dessa dominação epistemológica ocidental. As nossas universidades, o que diferem das outras universidades? E por que não diferem? Por que a gente tem que ter esse pensamento monocultural, ou seja, uma via só de pensamento, que é esse pensamento ocidentalizado, e não essa como a gente viu na fala de vocês, nós somos vários, né? Nós somos pluriversais, multiculturais, nós somos vários, de vários lugares, com várias histórias. E aí, essas várias pessoas de vários lugares têm respostas diferentes, às vezes, para o mesmo problema que é apresentado pela modernidade, né? O que a gente faz é afastar essas respostas outras, dessas mesmas perguntas de sempre, para apostar sempre nesse humanismo tradicional, que o conhecimento válido, por exemplo, farmacológico, não vale se for de uma pessoa que conhece a raiz tal. Se você tomar o chá daquela raiz, você se cura. Não, a pessoa, sem desmerecer e cair no que acontece bastante aqui no Brasil hoje em dia, né, de um descrédito da ciência. Não é isso. É exatamente uma ideia que o professor Boaventura traz bastante, que é de uma ecologia dos saberes. É saber pegar o que há de melhor na produção epistemológica da contribuição de todo o planeta, de todo o globo, né? O que acontece nessas epistemologias do Norte é esse desperdício das outras experiências. Aqui eu trago no último, como Rampatebá, Vanzina, Bom Dia, Larossa, né? O Mikhail Bakhtin, a Schiffler, a ideia da literatura oral, da linguagem. Então, quando a gente entra na universidade, que você vai analisar alguma coisa, você sempre coloca o prisma de alguma teoria, né? Que vai te comprovar o fato lá e tal. E essa teoria fica carregada de termos, técnicos e tudo mais. Quando a pesquisa que eu fiz é uma pesquisa qualitativa, o que enquadraria também na ideia de observação participante, mas é mais que participante porque eu sou do samba. Então, não há nenhuma pesquisa que seja totalmente isenta, né, que a pessoa está na Torre do Marfim. Mas é eu me enxergar dentro dessa manifestação, não usurpar o lugar das pessoas que fazem, do nome que as coisas têm no local, em função da universidade. Mas a universidade analisar essa prática cultural e não usurpar nomes, não usurpar conceitos, né, ideias que a gente vai... com experienciamento, com experienciar a prática, vai vindo à tona, né? Então, o Rampatebá fala bastante do uso da palavra nas sociedades africanas, e é uma coisa que eu encontrei bastante no samba de bumbo,
Tem um caso, só para a gente ficar um pouco mais animado, que é o seguinte. Vocês estão aí ainda, né? Sim. Eu estou falando demais. Bom, deixa eu ver se eu volto aqui para vocês. Vocês estão me vendo? Sim. Bom, então tem o samba de bumbo aqui, tem em Campinas também, com a dona Mestra Rosa. O seu Alceu, que estava no vídeo, ele faleceu. Ele dá nome em Campinas a um CEL. CEL, Centro de Educação Unificada, né? Mestre Alceu. O curioso é que nesse CEL Mestre Alceu, essas atividades que a Mestra Rosa faz, elas não são exatamente do currículo, né? São atividades extracurriculares. Aqui em Santana tinha o carnaval muito famoso, vocês têm que vir, viu? E tem que vir com Epocler, porque é muita cachaça. O pessoal gosta de beber bastante. E o samba sai, anda em cortejo pelas ruas do centro histórico, e, enfim, bebe-se bastante e tudo mais. E aí uma moça se animou muito com esse samba, é uma francesa chamada Catherine. Catherine se animou numa noite, estava quase dormindo, saiu de camisola e tirou a camisola no meio do bloco. E aí o marido muito bravo foi, buscou ela, levou para casa. No dia seguinte, o samba passou pela porta da casa deles e cantaram uma música para ele, que é o seguinte: Ô Catarina, o bezerro quer mamar, amarra o touro na porteira do curral. Ô Catarina, o bezerro quer mamar, amarra o touro na porteira do curral. Então é um dístico, né? São 2 versos que falam assim: Catarina, o bezerro quer mamar, amarra o touro na porteira do curral. Então, às vezes, o verso é bem literal, né, no que está querendo dizer. Às vezes é uma coisa mais camuflada, mais metafórica, que você tem que entender para quem que é a mensagem. Né? Essa coisa do diálogo, que tem origem, obviamente, na época da senzala, da escravidão. Né? Você não podia falar, vou fugir e vou para Itatiba. Não. Então, você tinha que cantar, e nesse cantar você colocava nome de passarinho, nome de cachoeira. Sabiá sentou no galho por cima da ribanceira. Então não é um sabiá que saiu voando mesmo, então é uma metáfora, que às vezes a pessoa entende ou não que é para ela, e essa pessoa entende, ela responde, né? Lá em Pirapora, por exemplo, quando a pessoa entende que é uma letra um pouco mais pesada, a outra responde assim: você falou de mim e também da vida alheia, cuidado que um dia eu te boto na cadeia. Então, tem toda uma questão do diálogo, da conversa, da palavra, né? Essa palavra que é muito presente nas sociedades africanas. Então, no começo, meio e fim de um samba, é como se você tivesse contado uma história, né? Então, essa coisa da literatura oral, da oratura, que é uma coisa que se debate bastante hoje também, mas que eu vejo muito fortemente presente na cultura do samba de bumbo, do jongo, do batuque, que é uma outra maneira de se estar no mundo, né? Uma outra maneira de se ensinar coisas, de conversar sobre coisas. O Sambalete de Mauá, por exemplo, tem uma música que eles são de origem afro-brasileira mesmo, fenotipicamente negros, e cantam assim: deixa de lambança, cabelo de negro, só da trança. Você quer fazer como o branco faz, pegar o cabelo e jogar para trás. Qual que é a crítica que eles estão fazendo dentro do próprio grupo, né? Colocando para discussão. Pessoas que valorizam mais esse padrão, né, do que seria o belo, que seria esse cabelo liso, e não esse cabelo de origem africana mesmo, afro-brasileiro. Então, às vezes, no grupo entram temas sensíveis que precisam ser discutidos, né? Então, uma coisa da discussão a partir da palavra, e o uso da palavra é muito importante nessas culturas. Agora eu vou voltar a apresentar, só para finalizar.
Então, a gente tem, de um lado, esse humanismo tradicional, que basicamente tudo que a gente faz hoje, se não foi questionado ainda, vai ser, mas está muito calcado nesse humanismo tradicional, né? Se a gente olhar a arte, a literatura, por exemplo, a Conceição Evaristo é muito paparicada, né, pelo Jabuti, mas a Academia Brasileira de Letras ainda está calcada nesse humanismo tradicional, né? Não ousa tanto, assim. Então, aí a gente vê, por exemplo, esse tensionamento desse humanismo tradicional, essa crítica que a gente pode fazer de um pensamento decolonial, né? Aqui, uma prática que eu faço, que é levar o samba de bumbo para as escolas. Então, discutir essa presença africana, afro-brasileira, negra no município de Santana de Parnaíba, que é importante, que precisa ser valorizada, porque Santana de Parnaíba, como essa história dos bandeirantes, ela dá uma ênfase muito grande a essa história, né? E as demais vão ficando do outro lado da linha, vão sendo invisibilizadas. Então, a maneira de fazer visível é fazer barulho, é fazer o samba. Então, esses pequenos aí que estão vendo o samba, eles já vão ter uma outra mentalidade, né? Conforme a gente vai trabalhando outras linguagens. É muito comum quando a gente faz, algumas escolas fazem, né? Levam líderes religiosos, levam o padre e o pastor, mas não levam o pai de santo, não levam a mãe de santo, o Babalorixá. Por quê? Justamente porque existem práticas que é o caso que fala, que às vezes aponta o Homem-Baba, né? Não são aceitas, não são toleradas, né? Existe um padrão que deve ser seguido. Quando você viola muito esse padrão, você é o ruim da história, né? Do texto propriamente dito, eu destaco os últimos parágrafos para a gente finalizar. Que é o seguinte: desde o início da colonização europeia sobre as regiões do planeta, foram produzidas ausências. Isso é um fato. Silenciamento, e esse termo que também está em moda, né? Epistemicídio. Isto é, além da dominação econômica e política, houve uma dominação epistemológica extremamente desigual de saber e poder, que conduziu a uma supressão de muitas formas de saber próprias dos povos e das nações que foram colonizadas. Isso eu tirei do professor Boaventura. Como é potente, né, esse pensamento e essa conceituação, né? Dominação epistemológica. Na esteira do tensionamento destaca-se a pluralidade musical paulista, reconhecida nas reflexões. Eu trago aqui um professor da Unesp, não sei se você conhece, o professor Ikeda, professor aposentado. Ele refere-se a um leque que ele domina de modalidades de práticas musicais em São Paulo. Música dos índios, dos grupos negros, geneticamente registrados com batuques, músicas populares diversas, saraus da elite, bailes populares, músicas folclóricas identificadas como danças, folguedos e rituais tradicionais e a música erudita. E aqui, mais uma vez, essa coisa da escola a favor da limpeza do mundo, né? Ensinar o que a humanidade produziu de mais belo. E o que quem define o que é mais belo não foram a gente. É esse pensamento ocidental, branco europeizado, né? Define o que é o belo, o que precisa ser ensinado e não, o que precisa ser estudado ou não nas rádios, nas novelas, na TV. Muito bem. E aí, o que não se enquadra nesse quesito, né, chamado de o excêntrico, o exótico, o folclórico. Então, essa palavra folclore, que significa folk, lore, que é conhecimento do povo, que é esse conhecimento, esse saber que não é legitimado, é visto de um degrau a menos dos outros conhecimentos. Então, o professor Ikeda aponta que essas tradições, como é o caso que a gente está estudando, que é o samba de bumbo, é a celebração do sagrado e do profano. Tem um texto que ele fala assim, que é um momento de brincadeira de gente grande. Que a gente também, recentemente, não sei se vocês viram uma postagem, pessoas falam assim, vocês foram jogar na rua com seus amigos pela última vez e nem se deram a conta de saber que era a última vez mesmo, né? Então, o professor Ikeda traz essa ideia de que essas manifestações culturais populares é o momento da brincadeira da gente grande mesmo, quando ele faz o jongo, o batuque.
É o momento da descontração. E é o que eu escutei muito nas entrevistas que eu fiz para fazer a minha dissertação, que o samba de bumbo era uma prática de casamentos, batizados, aniversários, né? Não era só uma apresentação folclórica para uma escola. É uma parte musical mesmo, mas que não foi comercializada pela indústria por uma questão de dominação mesmo, né? Econômica, ideológica. Então, e aí a gente tem também a ideia de pobreza material quando fala de folclórico, né? Uma coisa meio de agreste, coisa de pureza, e às vezes vão desvinculando a ideia da prática, do samba, do jogo, do batuque, para o que ela realmente é. Ela, às vezes era parte de uma festa, parte de um todo. E nas apresentações a pessoa quer ver só o lado estético, apenas estritamente o lado estético, né? E aí tem, aí, entre parênteses, o folclore brasileiro, o folclore nordestino, o folclore pernambucano, por exemplo, né? Essa coisa desvinculada dos seus contextos, que eles são... E aí é muito comum em São Paulo acontecer isso, né? Grupos que surgem, pipocam de lá e de cá, que fazem coisas que o mestre lá na zona da mata de Pernambuco faz, que é o cavalo marinho. Só que esse de São Paulo ganha muito dinheiro, e o mestre lá que está sem telhado na casa, quase para morrer sem assistência médica, está lá, o Deus dará, né? Então, o saber e o poder é legitimado também em determinadas regiões, né? E às vezes tomadas de seus praticantes no processo de expropriação, que é uma ideia que o professor Ikeda também traz, que você invisibiliza os do outro lado da linha, e só fica visíveis os desse lado da linha, né? E os tolerados desse lado da linha, obviamente, a gente já está cansado de nomeá-los, né? E aí o campo do patrimônio, que é essa coisa de você preservar, que tem a ver exatamente com o governo, né? O que ele pretende preservar como um registro da nação, do povo, como se isso fosse possível, né? Essa discussão identitária. Nós somos vários, são vários Brasis. Então, essa concepção do patrimônio que ainda está em voga é uma concepção do humanismo tradicional, que ainda não tem esse alargamento tão vasto e tão grande para as inúmeras formas de representação da cultura brasileira e dos povos que formam esse país. Então, a ideia do tombamento é tentar garantir minimamente alguma condição de sobrevivência, o que não é verdade, né? Mas com essa chancela do Estado, os grupos pensam que seria mais vantajoso frente a esses grupos que são mais estéticos, que se apresentam no SESC, que se apresentam em espaços de exposição, universidades, mas que não carregam a ancestralidade e a coisa da tradição. Então, a política do patrimônio traz para os grupos, no mínimo, divulgação, fomento a práticas culturais consideradas ainda inferiores, né? Então, ao invés da gente fazer o registro do bem, que vai se tornar patrimônio, no livro do patrimônio, a gente criou um livro secundário, que é o livro do patrimônio material. Tudo bem que os critérios são outros, mas é uma maneira também, no discurso, pelo menos, de você colocar eles em outra gaveta, né? É patrimônio, mas é patrimônio material. Patrimônio deveria ser patrimônio, né? É uma discussão que eu acredito que vai se aprofundar nos últimos anos, né? Então, essa história de você escutar o mestre, não escutar o conhecedor, ir até a festa, fazer a atividade da experiência, experienciar a coisa como ela é de fato, seria essa proposta de fazer educação patrimonial decolonial. Então, eu vou até algumas escolas, apresento samba, mas a decolonialidade estaria de esses alunos irem, conhecer a realidade do mestre, a dureza, a precariedade, e é o pensamento compromisso do Homi Bhabha, é pensar como é que a gente pode agir para mudar essa história, né? Então, aí eu concluo assim, poderemos chamar essas heranças culturais também, um outro alargamento, de não de patrimônio, que às vezes a figura paterna nem está mais na história, né? Mas de matrimônio, fratrimônio, que são patrimônio de irmandades, né? Outros arranjos que não se aplicam a outros modos de perceber esse mundo que a gente está.
essa discussão decolonial e pós-colonial, que não pautou até hoje a discussão patrimonial, ela deveria ocupar a preocupação com as pessoas que estão cuidando disso, né? Então, a gente podia pensar esse lugar, esse direito da memória e da sua história nessa perspectiva do Brasil pluricultural e pluriversal. Quer dizer, nós não somos apenas o Brasil, mas os Brasis, que é justamente o nome do livro. E é isso.